Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, uma segunda-feira abençoada, onde estamos ainda vivenciando a trazenda de Santo Antônio, nosso padroeiro. Graças a Deus, todas as noites, uma verdadeira multidão, uma festa tranquila, na paz, no sossego, transmitindo muita alegria para todos nós. E o principal, né, a alegria, né? Além da evangelização, a alegria que a gente vê no rosto das pessoas, de todos, os celebrantes, os participantes, a Assembleia em geral. É só alegria, a gente não vê ninguém triste. E Jesus veio para que a gente fosse alegre, né? Vivesse com abundância. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje, nessa segunda-feira, no evangelho hoje muito rico, um evangelho bem rico, falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres, bem-aventurados os pobres em espírito. O que é que Jesus quer dizer com isso para a gente? Jesus está dizendo aqui que não é contra a riqueza, Jesus não é contra os bens materiais, Jesus é contra a avareza, Jesus é contra aquele que coloca em primeiro lugar as coisas, o dinheiro, coloca em primeiro lugar as coisas do mundo. Então Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados os pobres em espírito. Ele não disse os pobres de espírito. E qual é a diferença? Pobre em espírito é que sabe que tudo é de Deus, que sabe que o principal é Deus, que em primeiro lugar coloca Deus. Ele pode ter o dinheiro do mundo todo. A gente conhece nossas cidades que a gente mora, pessoas que são bem abastadas, né? Pessoas que têm muitos bens, têm muito dinheiro, e a gente vê essas pessoas na igreja, algumas, né? A gente vê na igreja servindo, junto ali com os mais humildes, com boa vontade, se colocando à disposição de manhã, de tarde, de noite, de acordo com a sua possibilidade. Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que são do nível bem alto. Mas essas pessoas, elas têm a consciência que tem que ser pobre em espírito. Apesar de elas terem muito, elas servem ao Senhor com muita ênfase, com muita dedicação. Por quê? Porque nós todos sabemos que o principal é Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo é dele. A gente, quando vai, não leva nada. E Jesus continua dizendo aqui, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Minha gente,
quando a gente abre o coração para ouvir, não é só escutar, tem que ouvir, escutar e ouvir. Quando a gente abre o coração para ouvir, nossas aflições, as nossas angústias, as nossas depressões, elas vão embora. Porque muitas vezes o que vem causar esses males aos nossos irmãos, à nossa família, são as coisas do mundo. São questões financeiras, são questões de saúde. Mas se a gente colocar Deus em primeiro lugar, tudo isso vai passar. Porque Jesus diz aqui, ó, todos os aflitos serão consolados. Todos, ele não diz nome de ninguém, não diz raça de ninguém, não diz lugar. Ele diz aqui, todos serão consolados. E Jesus continua dizendo aqui, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem que ter misericórdia. A gente tem que ter o coração cheio de amor. Quantas vezes nossos irmãos que estão precisando de uma palavra, de um abraço, de um conforto, de um sorriso, são rejeitados, são escanteados. Quantas vezes nós deixamos de atender a um casal, a uma família, fazer uma visita ao doente, e aquilo ali é tudo que eles precisam. Eu cheguei para visitar um casal, um amigo que estava passando por uma dificuldade, e depois da gente conversar um pouco e falarmos do dia a dia, das coisas cotidianas mesmo da vida da gente, e ao sair, se despedirmos para ir voltarmos para casa, ele disse, Flávio, hoje o que eu mais precisava era disso, era de uma pessoa para desabafar, para contar minhas angústias, e agora eu estou renovado. Alguém veio para ouvir e veio ouvir meu desabafo. Isso é importante, minha gente. Muitas vezes a gente só pensa, eu vou mandar um pix para alguém, vou mandar um dinheiro para alguém, vou deixar um dinheiro, vou fazer uma cesta básica. É importante, também é, mas às vezes as pessoas só precisam ser compreendidas, só precisam ser ouvidas. E Jesus diz aqui, porque serão chamados filhos de Deus. Ele diz, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós encontramos pessoas que não querem a paz, principalmente dentro da família? Quantos pais contra os filhos, quantos filhos contra os pais, quantas mães chorando por desavença dentro da sua própria casa, quantos casais que a gente encontra aí no dia a dia, um se degladiando com o outro, ou um querendo magoar o outro. A palavra de Deus diz, quando a gente casa, se torna uma só carne. E quantos casais, minha gente, é atendido na nossa igreja, pelos nossos padres, pelos nossos bispos, pelas pastorais, com dificuldades. A vida já é difícil, esse mundo aqui já é complicado, é um mundo complexo. E as pessoas ainda ficam trazendo os problemas, as angústias para dentro da sua igreja doméstica, que é o seu lar. E Jesus continua dizendo aqui, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você que é pai, mãe, se a gente conseguir ter o coração manso e humilde, se a gente conseguir exultar, exalar esse perfume da paz, da mansidão, que o que Jesus nos pede é ter um coração pobre, é ter a pobreza em espírito, o espírito pobre. Porque quando a gente tem uma alma sossegada, um espírito que sabe que tudo é do Pai, todas as nossas outras coisas serão acrescentadas. Tudo que a gente precisar, Deus proverá. O Senhor é meu Deus e nada me faltará. Está escrito. Que a gente possa, nesse evangelho de hoje, reler, refletir. Tudo que Jesus diz aqui são palavras que Ele mesmo diz para a gente. Bem-aventurados mansos. O que é manso? Manso é ser o lerdo? Não. Manso é aquele que
não reage. Manso é aquele que espera a melhor hora para conversar. Manso e humilde de coração. Tem que ter humildade. Às vezes nós queremos sempre ter razão, queremos sempre ser o primeiro, queremos ser quem manda mais, nós queremos ser aquele que não aguenta nada de ninguém. E tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Tem que se impor o respeito com a mansidão. Se a pessoa já vem armada de espírito para discutir com você, para lhe agredir, para dizer palavras pesadas que vão lhe magoar, você tem que reagir de outra forma, manso de coração. Você dizer: ô meu irmão, o que está acontecendo? Vamos conversar? Porque se você reagir da mesma forma, depois você vai se arrepender, vai perder uma amizade, vai ficar com a imagem negativa. E Jesus diz o quê? Feliz os mansos de coração, porque herdarão a terra. Então, para a gente herdar esse paraíso, para a gente ter essa vida digna, a gente tem que também ter a mansidão do coração. Aqui Jesus diz também que a gente não pode nunca deixar de ser essa pessoa que mais ajuda. Essa pessoa que é o que ergue o lar, a igreja doméstica. Jesus diz aqui: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quantas pessoas, minha gente, injustiçadas. Quantas pessoas que sofrem injustiças. Quantas pessoas que são caluniadas. Devemos ser justos em tudo. Justo no trabalho, justo na casa, justo no nosso relacionamento. Quantas pessoas que só querem, quantos maridos que só querem explorar a sua esposa. Deita ali no sofá, aí me dê meu almoço, agora me dê minha água, e agora me dê o café, e onde é que está minha camisa? Às vezes eu sou assim também, às vezes eu sou assim e eu tento me corrigir. E quando a esposa pede alguma coisa: Ave Maria, de novo, vai ali para mim, já reclama. A palavra de Deus diz que nós temos que ser justos, tentar ser justos em tudo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, com a gente mesmo. Porque a gente se cobra muito e às vezes não entende que na confissão, na oração, nós somos perdoados. Então que a gente possa refletir sobre esse evangelho de hoje, porque aqui o evangelho diz aqui, ó, os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. E quem são os discípulos de hoje? Somos todos nós batizados. Todos nós. Com nossos defeitos, com nossas pequenezes, com nosso pouco entender. Somos nós os discípulos de hoje. E Jesus continua a nos ensinar. Nada mais atual e mais dinâmico do que a Bíblia. Se você for pegar todos os evangelhos, as leituras, né, os livros que compõem a Bíblia, é o livro mais atual. Jesus continua a nos ensinar. Quantas missas e os padres proclamam o evangelho com homilia bonita, nos ensinam todo dia. Quantos encontros bonitos, quanta coisa a igreja nos oferece. E a gente às vezes diz que não sabe, que não ouviu. Minha gente, vamos acordar. Porque o tempo passa rápido e chegará o dia da nossa prestação de conta. Então que você possa se alegrar nessa segunda-feira, revisar suas metas. Nós temos que ter metas. Coloque suas metas. Qual é a sua meta para hoje? A sua meta principal para hoje é ser um pouquinho melhor e sentar para que possa ouvir os ensinamentos de Cristo. Essa é a nossa primeira meta. Depois nós temos nossas metas financeiras, né? Temos que pagar a conta. Qual a meta que a gente precisa melhorar? Como pai, como filho, como marido, como esposa, como vizinho, como membro de pastoral, como membro da comunidade. Coloque suas metas. Nós temos que ter metas, senão a gente se acomoda. Então, povo de Deus, que você possa viver esse dia com muita alegria. Não esqueça que hoje à noite, aqui na nossa cidade, já tem a noite de Santo Antônio, né? Hoje, segunda-feira, está uma festa muito bonita. E quem é aqui da cidade, das cidades vizinhas, pode participar.
Está muito agradável o clima lá na festa. Quermesse, celebrações muito organizadas. Tudo bom, tá tudo muito bom, minha acolhida, tá tudo muito agradável. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, colocar o seu like, isso é importante. Enviar esse vídeo para seus parentes, amigos, para sua comunidade, sua pastoral. E não esqueça sempre, Jesus está contigo. Amém?